Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nós estamos começando a segunda unidade do livro A História da Igreja. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito contente pela nossa última aula. O feedback de vocês foi muito positivo. Também o nosso tempo ali através do Zoom foi muito bom, foi muito rico. Além de nós alunos, eu como professor e coordenador, nós também tivemos a presença do professor Itaí. Então eu não sei você, mas eu fiquei muito contente com esse tempo que nós tivemos, e eu creio que na unidade 2 não será diferente, sabe por quê? Porque eu creio que dia após dia nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e nos engajando ainda mais para que possamos atingir o propósito inicial que nós começamos lá atrás, que é não apenas nos formarmos nesse curso médio em Teologia do IBAD, mas também aprendermos cada vez mais acerca da Santa Escritura, da Palavra de Deus e também sobre o Reino de Deus aqui na Terra. Tudo bem? Então, antes de começar, eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor Deus, muito obrigado por hoje, muito obrigado por mais esse tempo que o Senhor tem separado para nós. Eu te peço, Senhor Deus, prepare a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Só antes de entrar no assunto da unidade 2, eu preciso dar um recado para você. A nossa próxima aula, segunda-feira, não vai ser pelo aplicativo Zoom, é isso mesmo. Ah, Mateus, mas eu acabei de baixar o aplicativo do Zoom no meu celular, eu vou ter que fazer tudo de novo. Desculpa, mas sim, mas eu tenho uma dica legal para você. Se o seu celular não tem muita memória, pode deletar o aplicativo do Zoom, se você está usando ele só para a aula do IBAD, ou se não, deixa o aplicativo do Zoom guardadinho aí, você pode usar durante esse tempo onde as redes sociais, na verdade a tecnologia está sendo muito usada, mas eu vou te pedir para baixar o aplicativo do Skype. Por que o do Skype? Porque você que estava conosco na última aula, você percebeu que nós tivemos problemas com algumas pessoas para se conectar, e também o tempo de duração do Zoom na versão gratuita que nós usamos é 40 minutos. Já no Skype nós conseguimos colocar até 50 pessoas na mesma reunião e o tempo de duração é ilimitado, ou seja, nós não vamos precisar ficar travando e deixar de concluir algumas linhas de raciocínio, assim como foi na nossa última aula. Então, visando sempre a melhor qualidade, não só do conteúdo que nós estamos oferecendo para vocês, mas também do conjunto como um todo, eu tomei essa decisão de mudar o aplicativo para o Skype, mas você que está assistindo essa aula, você já viu lá no grupo que eu já mandei para você o link para você fazer um download, se é pelo Apple Store ou também se é pelo Google Play. Combinado? Então não esqueça, baixe o teu aplicativo do Skype e qualquer dúvida sobre como se conectar, como criar o cadastro, eu me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Vamos lá então para a unidade 2. A unidade 2, assim como a unidade 1, ela também é dividida em 5 capítulos. E o legal dessa unidade 2, assim como todo esse livro da história da igreja, é que, assim como eu falei para vocês na outra aula, é importante nós entendermos que esse livro não fala apenas da história da igreja como igreja, mas também diz respeito da nossa história, da nossa origem e muito do que nós vivemos hoje como cristianismo. Eu não estou falando apenas dos cristãos protestantes, tá bom? Mas do cristianismo. Tem a ver com todas as coisas que aconteceram na história e a gente vai mergulhar um pouquinho. Assim como eu falei para vocês, o interessante de estudarmos o livro A História da Igreja é olhar com a perspectiva que isso daqui não é uma história que não tem nada a ver com a gente. Tem sim muito a ver. Isso daqui tem relação com quem nós somos e relação com a igreja que nós vivemos hoje. Na verdade, com o cristianismo que nós vivemos hoje. Você precisa entender que nós não estamos falando aqui
da história da igreja protestante. Nós vamos chegar nisso numa determinada unidade, que é a unidade 3, mas aqui a gente está falando sobre o cristianismo, então você precisa colocar isso na sua mente. Tudo bem? No capítulo 1, nós vamos falar sobre o período onde a igreja na Idade Média teve a sua maior influência. E como se deu essa grande influência, e nós vamos falar sobre um personagem chamado Gregório I, que ele conseguiu linkar o poder político e religioso, então, para que a igreja pudesse ter essa grande influência na Idade Média. E no segundo capítulo, nós vamos falar sobre a influência da igreja no Novo Império. Então, nós começamos a falar sobre o imperador Carlos Magno e também sobre os ataques dos bárbaros. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre quem eram os bárbaros nesse capítulo 2. No capítulo 3, nós vamos ver os dias que o papado, então os papas, viveram o seu período de maior poder e autoridade na história. Nós vemos que hoje o Papa atual, o Papa Francisco, ele tem o título de pontífice e também de governador do Vaticano. Então a gente já vê até hoje um poder muito grande político e religioso. Também nós temos hoje o Banco do Vaticano, então tudo que passa pela Igreja Católica Apostólica Romana, então entra e sai dos cofres do Banco do Vaticano. E uma das coisas que o Papa Francisco fez logo que ele assumiu o papado foi a reforma desse banco, então tirou pessoas com poder e influência lá de dentro, enfim. Esse não é o mérito da aula, mas desde lá da Idade Média, então, o papado teve muita influência, tanto na religião quanto na política. No quarto capítulo, nós vamos ver então sobre os movimentos não oficiais, os movimentos cristãos não oficiais da época, e aí a gente começa a falar um pouco sobre cruzada. E por último, no quinto capítulo, nós vamos ver acontecimentos dentro e fora da igreja que pressionaram então aquilo que nós vamos ver na unidade 3, que é a reforma protestante, que não aconteceu apenas com Martinho Lutero, mas aconteceu com mais alguns outros personagens, e nós falaremos sobre isso na unidade 3. Tudo bem? Então separe a tua água, o teu café, o teu suco, o teu refrigerante, eu não sei o que você vai ter aí de apoio, o teu livro, a tua Bíblia, teu papel e tua caneta, e vamos aprender um pouquinho mais sobre a história da igreja na unidade 2. Então vamos lá, no capítulo 1, nós vamos ver um período onde a igreja ela começa a passar então por grandes desafios. Fato é, esse novo desafio ele acontece também porque uma nova liderança ela começa a surgir. Lembra-se que na unidade 1 nós falamos sobre o período onde Jesus ele estabelece um modelo e a história começa a se desenrolar. E nós precisamos entender que agora a gente está falando bem específico de um período onde a Europa ela começa a sofrer de várias epidemias, várias pragas que assolavam principalmente Roma. Ora, Roma, nós já vimos na unidade 1 que começou o berço da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a partir do momento que Roma começa a ser atacada, a igreja, o poder da igreja também começa a ser atacado, e isso começa a gerar desespero. Abrindo um parênteses, nós estamos vivendo num período de pandemia global, onde o mundo está passando por esse período. Mas é um momento que nós, diferente como nós vimos na história, precisamos nos posicionar com quem traz a realidade dos céus aqui para a terra, entende o que está acontecendo na terra e propõe soluções. Não para defender os interesses das nossas igrejas locais, mas para defender aquilo que a sociedade e o mundo está precisando, não é verdade? E durante esse período, então, surge um personagem que está lá no 1.1 do teu livro, na página 63. Quem é ele? Gregório I. Gregório I foi um homem que nasceu em Roma. Ele foi uma pessoa muito influente e ele toma a decisão de se tornar monge.
Mas antes disso, ele tinha estudado ciências jurídicas e ele foi prefeito. Opa lá, vamos pensar um pouquinho. Então esse homem ele decide entregar a vida para Deus e para viver os preceitos da religião, se tornando monge, mas ele já tinha influência política. Ele já conhecia de política, ele conhecia de ciências políticas, então ele sabia como era manusear todas essas coisas. E ele constrói então 7 mosteiros na Itália com herança que ele ganhou, e o livro lá na página 64 ele vai falar um pouco sobre isso. O ponto agora interessante é que esse monge, 6 meses após a morte do Papa da época, os líderes da época elegem Gregório I como Papa. Olha, agora você é o Papa, e ele não queria isso e ele foge. O teu livro vai falar que ele foge, mas mesmo assim essas pessoas vão atrás de Gregório I e colocam ele na cadeira do papado. E a partir do momento que isso acontece, então ele não tinha mais o que fazer, Gregório I ele começa a tomar então uma série de atitudes. Isso tudo o livro está especificando. Porém, durante esse período do governo de Gregório, as pragas de maneira milagrosa, e nós cremos que através da mão de Deus elas cessam, ou seja, isso impulsiona ainda mais o papado e o governo de Gregório I. Então Gregório I ele começa a fazer uma série de alianças, tanto em Roma quanto o governo político. Então você vai ver aí no livro vários nomes começam a ser citados, mas então é importante nós entendermos que Gregório, através de algumas alianças e alguns pontos teológicos, ele começa a impor e colocar alguns falsos ensinamentos que até hoje nós vemos na Igreja Católica, e um deles que eu destaco aqui é a questão do purgatório. Talvez você está pensando, Mateus, eu nasci no lar cristão evangélico, eu não sei o que é purgatório. Eu também nasci num lar cristão e eu fui aprender o que é o purgatório depois. Sabe o que é purgatório? Então anote aí a tua dúvida, que no nosso bate-papo na segunda-feira eu trago para você o que é o purgatório, tudo bem? Então, através agora do papado de Gregório, nós temos um marco, que foi o marco considerado pelos teólogos de divórcio. O divórcio da Idade Antiga para a Idade Média na história da igreja. Então nós tínhamos a Idade Antiga, que era desde Jesus, o modelo apostólico deixado por Jesus para seus discípulos, e depois com Paulo, Timóteo e por aí vai. E então Gregório ele marca então aquilo que era da Idade Antiga, o divórcio, então a separação para esse novo modelo de igreja agora através da Idade Média. Um outro povo que começa e que se levanta nesse período da história também é o islamismo. O islamismo ele nasce então na igreja do Oriente. Então o livro fala ali na região da Península Árabe, e o islamismo é uma das religiões que mais está crescendo, está em maior ascensão até os dias de hoje. Eu não vou entrar na questão do islamismo propriamente dito agora, porque lá na frente das heresias, isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o islamismo e o Estado Islâmico. Mas nesse período nós temos então a origem de como isso se introduziu através de um homem chamado Maomé. Maomé então ele se intitula como alguém que foi divinamente inspirado por Alá. Então ele começa também a defender o monoteísmo e ele começa a pregar contra qualquer tipo de idolatria a outros deuses a não ser Alá. É importante lembrar que Maomé ele teve contato tanto com o cristianismo quanto o islamismo. E nos seus ensinamentos no Alcorão, ou no simplesmente Corão, ele menciona alguns pais da fé, assim como Abraão, Moisés e o próprio Cristo. Então já começa um ponto na história de muitas dúvidas. Eu tenho um cristianismo pregado através do modelo de Jesus. Eu começo a vir agora com uma história da igreja me falando sobre política. E também tenho Maomé falando que o único Deus a ser adorado é esse Alá.
mas ele cita Jesus, ele cita Abraão e ele também cita Moisés e alguns outros pais da fé. E é importante para nós, estudantes da teologia, mas crendo no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, entendemos que isso também faz parte da nossa história. Mas como eu falei para vocês na aula passada, nem tudo na história dos meus antepassados, na minha árvore genealógica, são pontos positivos que eu tenho que carregar para mim. Eu preciso conhecer, mas eu também preciso entender que pontos de melhoria foram colocados, mas a verdade irrefutável da palavra de Deus, ela é imutável e é através dela e da minha fé nela que eu preciso manter então aquilo que eu acredito como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Tudo bem? No 1.3, agora a gente vai falar então um pouquinho sobre a atividade missionária no Ocidente. Então esse é um período marcado onde monges eles são enviados para proclamar o Evangelho e tendo como alvo as tribos bárbaras. Quem são os bárbaros? Se você pegar no dicionário ou até mesmo na internet a definição de bárbaro, bárbaro é aquele que promove barbárie. O que é barbárie? Barbárie é bagunça. Barbárie é contenda, barbárie é discussão, barbárie é morte, barbárie é roubo. Então esses eram os bárbaros. Os bárbaros, na maioria das vezes, eles estavam ligados a uma tribo que defendiam um bem comum. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu não vou falar que eles são bárbaros, tá bom? Mas se nós pegarmos hoje torcidas organizadas de futebol, que muitas vezes têm atitudes bárbaras, nós vamos conseguir entender o que são uns bárbaros. Pega a torcida organizada. Torcida organizada é tão loucamente apaixonada pelo seu time de coração que ele está disposto a brigar com outras pessoas. Muitos estão até matando em prol do teu time de coração. Não, o time de coração se torna secundário diante a torcida que ele está defendendo. Nós temos dentro de mesmo time, então vamos pegar um exemplo lá, o São Paulo. O São Paulo tem duas grandes torcidas. Tem a Independente e a Dragões da Real, que são as duas maiores torcidas organizadas do São Paulo. E muitas vezes o São Paulo fica de lado. Eles defendem mais a bandeira do time deles e brigam entre eles em prol da tribo que eles estão defendendo do que do próprio time. Então esses bárbaros, eles tinham ideais a qual eles defendiam. Então nesse período da história, então esses monges eles começam a ser missionários para levar a mensagem de Jesus através daquilo que eles defendiam para essas tribos. Tudo bem? E no 1.4 nós vamos ver o renascimento, na verdade o ressurgimento do império. Como assim, Mateus, o ressurgimento do império? Nós vemos que o império, por um período da história, ele acaba sendo destruído. E nesse período da história, a influência dos papas e a influência da religião, então, ela ajuda ao renascimento, o ressurgimento desse império. Através, então, do ideal que eles defendiam. Nós tivemos, então, várias divisões causadas pelos reinos constituídos por essas tribos bárbaras. Então agora começa a renascer com a aliança feita entre a igreja e os reis francos, ou seja, igreja e política novamente se unem num bem comum, que é o estabelecimento do império forte e duradouro, que foi muito duradouro, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Tá comigo até aqui? Então agora é o momento que você vai dar aquela esticada no teu corpo. Se você, gente, vocês sabem que, mais uma vez, eu peço desculpa, eu não sou professor da história, tá bom? Eu sou mais o cara do Espírito Santo, mas eu creio que o Espírito Santo está conosco aqui, mas é importante. Então talvez essa aula ela vai ser um pouco monótona, mas esse é o momento que você vai pegar a tua água, talvez vai pegar o teu café, vai dar aquela esticada, aquela alongada e vai comigo para o capítulo 2, porque esse é o momento onde nós vemos o Império renasce.
e a igreja se divide. Lembra que nós já vimos desde lá do Pentateuco que todo momento onde as forças do império elas começam a ficar fortalecidas e a fé ela começa a ficar em segundo plano, o que acontece? A igreja não só se divide, mas ela enfraquece. Por que ela enfraquece? Porque os interesses nesse plano terreno, eles começam a sobressair sobre os interesses do plano celestial. Qual é o plano? Qual é o interesse do plano celestial? A própria palavra de Deus fala que o interesse de Deus é que todos possam ser salvos. Mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso constituir tesouros aqui na terra, eu esqueço de manter uma vida sadia e construir o meu tesouro nos céus. E os meus tesouros nos céus, eles são construídos a partir do momento que eu prego a sã doutrina da palavra de Deus, que eu anuncio as verdades do reino de Deus e que as pessoas elas começam então a serem salvas. Tudo bem? Então esse capítulo 2 ele marca então esse período onde o império fica forte, mas a igreja ela acaba se dividindo. E olha, nós já estamos falando do ano 800 ao ano 1054 depois de Cristo. Quase depois, mais de 1000 anos se passam depois de Jesus Cristo. A igreja ela começa a tomar uma proporção onde eu falo isso e você vai entender meu ponto de vista. Jesus ele se torna secundário. Jesus não pode, entenda muito bem isso que eu estou falando e guarde isso no teu coração. Jesus, ele não pode ser secundário à igreja. Jesus, lembra que nós falamos, é a pedra fundamental. Ele é o alicerce onde a igreja foi construída. Eu amo a minha igreja local, eu amo a comunidade cristã Monte Santo, eu amo o movimento evangélico, eu amo tudo que nós estamos vivendo como igreja no ano de 2020, mas tudo isso é secundário do meu amor por Jesus Cristo. Esse tempo que nós estamos vivendo está nos mostrando que nós não precisamos de uma igreja de 4 paredes para cultuar a Deus. Eu amo a igreja local, eu amo a construção, eu amo o que nós estamos construindo no nosso templo como Monte Santo, está ficando muito bonito. E eu não vejo a hora de nós estarmos juntos naquele lugar, mas entenda, aquilo é passageiro. Eu vou morrer e aquele lugar vai ficar, os meus filhos vão morrer e aquele lugar vai ficar, os meus netos morrerão e aquele lugar vai ficar. Por quê? Porque isso é secundário. Agora, a mensagem que está sendo pregada naquele lugar, o Jesus que salva, que cura, que transforma, ele tem que ser primordial nas nossas vidas. Faz sentido isso para você? Mas durante esse tempo, infelizmente, não é isso que nós vemos. Olha só, então começa o surgimento forte do Império Romano e nós vamos destacar alguns fatos importantes. O reavivamento da igreja ocidental e o primeiro grande cisma. Então olha só, 2.1, o Santo Império Romano. Nesse período acontecem uma série de mudanças na política e na economia e também na igreja. O que foi isso? Nesse momento, a economia da época experimenta um negócio chamado como feudalismo. Você sabe o que é feudalismo? Você não sabe o que é feudalismo? Feudalismo é um momento onde a moeda, o dinheiro, o money, ele começa a perder o seu valor monetário propriamente dito. E o que começa a ter importância são terras. Pedaço de terra começa a ficar importante. Por que isso acontece? A gente já está falando lá do período do imperador Carlos Magno. Tudo bem? Então esse modelo de feudalismo, ele acontece
E a sociedade, então, ela começa a ficar definida da seguinte maneira. Preste atenção, eu estou lá na página 70. E se você quiser grifar essas palavras-chave que eu estou falando, é muito importante depois para o teu estudo sistemático, tudo bem? Então, olha só como que funciona esse modelo. Primeiro, os protetores. Quem são os protetores? Cavaleiros feudais que tinham uma posse da terra em troca dos seus serviços. Ou seja, você me dá terra e eu te protejo. Então a segurança ela começa a ser formada. Depois, os produtores, os servos que eram a base da economia do feudalismo. Ou seja, eu trabalho para você e eu também recebo terra. E agora a gente começa a trocar terra. Você me protege, eu te sirvo, você tem terra e eu tenho terra. E depois, os intercessores. Quem são os intercessores? A classe religiosa, a classe sacerdotal da igreja. E agora esses intercessores que estão intercedendo pelos produtores, pelos trabalhadores, pelos cavaleiros, eles também precisam sobreviver. E como que a igreja arrecadava fundos? Através de dinheiro. Nesse modelo de feudalismo, a igreja ela começa a arrecadar os seus donativos agora como? Através de terra. Eu não tenho como te dar dinheiro, mas você está intercedendo por mim, eu começo a te dar terra. Porém, então a igreja começa a deixar de receber os donativos e o que acontece? Ela começa a receber terra. Mas ela começa a receber terra de várias pessoas e a igreja, então, ela se torna uma grande senhora feudal. O que isso significa? Foram tantas terras que ela secularizou, dividindo, então, a atenção dos assuntos espirituais para os mundanos. Opa, agora eu tenho muita terra para cuidar. Eu tenho muita posse. Então agora eu paro um pouco de cuidar das pessoas, eu paro um pouco de orar pelas pessoas e começo a cuidar daquilo que é meu, das minhas terras. Então esse é um modelo que começou a acontecer nesse período do Império. E agora com as devidas proporções, será que nós hoje como igreja, nós não estamos nos tornando algumas como senhoras feudais? Eu não vou citar nomes para não ser ético. Até porque esse vídeo você está assistindo através do canal do YouTube. Mas pense um pouco sobre isso, vale essa questão para reflexão. Tudo bem? E agora no 2.2 nós vemos a questão das investiduras. O que é as investiduras? O direito de nomear sacerdotes e cargos eclesiásticos. Então olha lá, 800 a 1054 depois de Cristo. No auge então da igreja na Idade Média já se tem discussão de quem que eu indico para os cargos, tanto político quanto religioso. O Papa tem direito, o Imperador também tem direito. Eu quero eleger bispos, mas eu também quero eleger bispos. Então nesse período começa as investiduras, tá bom? Então é basicamente isso, depois entra, se eu me aprofundar, isso daqui também dá muita discussão, então eu quero me deter apenas nisso, porque no 2.3 nós vamos ver o reavivamento da igreja ocidental, que é um momento onde os cristãos, então, eles se sentem contritos e eles começam a buscar novamente a presença de Deus. As coisas elas começam a perder a mão, como nós já vimos lá desde os períodos antes de Cristo, nos períodos dos profetas também, e nós vemos sempre quando o povo ele perde o sentido, ele perde a direção daquilo que ele tinha que fazer, então ele começa a perceber, poxa, estou pisando na bola, as coisas estão fugindo do controle. Que momento é esse? É o momento de começar a buscar intensamente a presença de Deus. E quem sabe não é o tempo como esse que nós estamos vivendo agora, que nós estamos enclausurados, que nós estamos quarentenados, que muitos estão começando a ter de novo uma vida diária de oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Quem sabe muitos líderes religiosos estão agora com um sinal de alerta e pensando, meu Deus, me perdoe, mas eu preciso fazer igreja no modelo que o Senhor deixou para nós lá na igreja de Atos. Então esse é um momento que eu gostaria que você parasse
e começasse a refletir: será que esse não é um tempo onde nós precisamos resgatar de novo a nossa total confiança em Deus? Não só para pedir livramento dessa pandemia do coronavírus, mas também para o adorá-lo como Ele merece? Para devotarmos a Ele o nosso culto de gratidão? Será que você consegue agora ser grato a Deus pelo coronavírus? Como assim, Mateus, você está maluco? Não! Num tempo como esse, onde milhares de pessoas estão morrendo, nós estamos vivos. A nossa cidade de Matão, pelo menos até a data que eu estou gravando esse vídeo, não teve nenhum caso de morte. Nós somos bem-aventurados porque Deus está cuidando de nós. Então, além de orarmos, e nós precisamos intensificar sim as nossas orações, não só na esfera da saúde, para que uma vacina possa ser formulada e encontrada e a economia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo se reestabeleça, mas nós também temos que ser gratos a Deus porque nós estamos saudáveis. Nós temos que ser gratos a Deus porque o alimento ainda está na nossa mesa. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso e na segunda-feira eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês. Tudo bem? E por último, nós vemos então a divisão, no 2.4, a divisão da igreja do Ocidente com a igreja do Oriente. Porque sempre diferenças vão existir. Até dentro do protestantismo, diferenças existem. E nesse período da história também não foi diferente. Capítulo 3. O momento áureo do papado. Eu vou tomar até um pouco de água agora, porque este assunto é muito intrigante, mas também é muito importante no que diz respeito à história da igreja nesse período de 1054 até 1300 depois de Cristo. Esse foi um período onde a igreja gozou dos seus melhores tempos sobre a autoridade total. Olha só, Mateus, você falou errado a palavra, não. Nesse período a igreja teve autoridade total para fazer manobras políticas durante o período de dois importantes papas. Quem foram eles? Gregório VII e Inocêncio III. Esses dois papas tiveram muito poder e autoridade e conseguiram manipular, na verdade conseguiram ter muita influência política para que as ações da igreja e os interesses da igreja predominassem os interesses do Estado. O 3.1 vai falar sobre Hildebrando e a supremacia papal. Quem foi Hildebrando? Um homem simples, filho de carpinteiro que se tornou um zeloso monge e trabalhou mais de 20 anos com os papas. O que é importante destacar sobre Hildebrando? Hildebrando, a supremacia papal de Hildebrando, que foi eleito Papa Gregório VII. Ele começa a defender a teocracia, ou seja, Deus está no poder acima de tudo. E ele começa a combater contra o Estado laico. O Estado não é laico, o Estado é católico. O Estado teme a Deus e o Papa é o ser supremo, o Papa é aquele que governa. Depois nós vamos ver sobre Inocêncio III. Mateus, Inocêncio tem a ver com a escola José Inocêncio aqui de Matão? Não, não tem nada a ver, eu acho, também não sei, mas é uma escola muito boa, não sei porque eu falei isso, fecha aspas. A supremacia papal de Inocêncio III, filho de um nobre romano, chegou ao papado em 1198 depois de Cristo e o elevou com a sua grande habilidade ao apogeu. Inocêncio III, ele convoca o concílio de Latrão e ele estabelece que todo leigo deveria fazer uma confissão anual perante a um sacerdote e reconheceu a transubstanciação, olha só, quase língua estranhas, da consagração do pão e do vinho pelo sacerdote no momento da missa. Agora apenas o sacerdote poderia então preparar o pão
e o cálice, a hóstia da Igreja Católica no momento da missa. Tudo bem? Então isso foi marcado por esse Papa Inocêncio III. E no 3.3 nós vamos falar sobre as cruzadas. Basicamente o que foram as cruzadas? As cruzadas, na verdade, elas foram guerras organizadas pelos cristãos do Ocidente a partir ali do século XI, que tinha como objetivo reconquistar lugares, reconquistar territórios santos e sagrados, onde a igreja tinha então identificado a necessidade de reconquistar e tomar essas posses. Então muitas guerras elas foram ocasionadas durante esse período, e é importante mencionar que nessa história mudanças e consequências significativas aconteceram na época, como elas, mudanças significativas no âmbito da política, âmbitos sociais, âmbitos econômicos e âmbitos culturais. Tudo bem? E aí agora no 3.4 e 3.5 nós começamos então a falar de movimentos que começam de uma reforma. O que é uma reforma? Olha, do jeito que está acontecendo não está legal, existe muito conflito de interesse, então algumas pessoas, até muitas vezes leigas, assim como diz no teu livro, né, os movimentos leigos da reforma no 3.5, mas uma reforma ela começa com uma indignação por algo que precisa ser mudado. Então nós começamos aqui a vê-la já para o século 11 ao 14, ao 13 na verdade, essas pessoas entendendo que coisas precisavam ser mudadas. E daí, dois grandes momentos então eles marcam a história da igreja, principalmente eles, o escolasticismo, repete comigo aí, escolasticismo, é isso mesmo, não é língua estranha, você não está bradando a Deus agora. O escolasticismo significa lugar onde se aprendia, de escolasticismo, de escola, de ensino, de aprender, termo aplicado aos professores e eruditos medievais que se serviam da filosofia e do estudo da religião. Basicamente um tempo então ali para aprendizado. E depois nós começamos um grande período que foi marcado na história da igreja, que é o período de Inquisição. O que é então esse período de Inquisição? É a caça às bruxas, mas na verdade não é às bruxas, é a caça aos hereges. Então é um tempo onde a igreja elenca, então você está contra o que eu estou pensando, você é herege. Você está pregando diferente daquilo que eu estou te ensinando, você é herege. Então a igreja, ela começa, durante esse período de Inquisição, a fazer essa caça aos hereges, e quando eles pegavam essas pessoas, eles entregavam para as autoridades, e assim eles tinham as suas penas. E olha só na tua página 83, as penas elas iam desde confiscar os bens que essas pessoas consideradas hereges tinham, então elas poderiam perder, até mesmo serem mortos nas fogueiras. E é muito normal, se você pesquisar na internet Inquisição, você vê fotos e gravuras. Nossa, falar gravura mostra o quanto eu estou ficando tiozão, mas eu ainda estou com 30 anos e tem muita coisa para viver. Então, mas você vai encontrar muitas imagens desse período, e a fogueira, pessoas sendo mortas nas fogueiras, foi um grande marco durante esse período de Inquisição. O capítulo 4 e o capítulo 5 começam então a mostrar uma pressão para uma reforma. Problemas que o papado estava sofrendo, então você vai ver no 4.1 que a doutrina que a igreja levou começa a ter grandes corrupções, uma vez que a gente está falando de igreja e Estado caminhando juntos em busca dos seus próprios interesses. Então no 4.1 você vai ver sobre o cativeiro babilônico do papado, no 4.1.2 o grande cisma do papado, e no 4.1.3 a renascença, que é um período muito interessante, principalmente para você que gosta de artes. Então é um período marcado por grande ascensão literária e artística. É comum você ver nas igrejas católicas da época do renascentismo, com muita arte, templos belíssimos, templos lindos,
que retrata muito bem essa época onde o artista então ele tinha voz e ele conseguia comunicar através da sua escrita e da sua arte em forma de pintura e esculturas. Tudo bem? E aí no 4.1.2 a gente começa a ver sobre as nações do Estado e a classe média, para então nós entrarmos no capítulo 5. Eu vou dar só uma introdução para vocês, porque lá na próxima aula, na unidade 3, nós vamos falar sobre reforma, tudo bem? Então, para não estender muito esse vídeo, o outro eu vi que ficou um pouco grande, mas tinha muitas informações pertinentes que eu precisava passar para vocês, então nesse eu optei em reduzir um pouquinho e a gente vai ter um papo legal na segunda-feira. Mas olha só no capítulo 5, os concílios reformadores. O que é um concílio? Concílios são reuniões onde as pessoas se reúnem, bem redundante, para discutir sobre algo. Então, qual a ideia desses concílios? Que não somente julgavam as ações dos papas, mas também com a ideia de reformar a igreja para tentar resolver os problemas dos papas. Ou seja, os caras estão pisando na bola. Tem coisas que estão diferentes daquilo que nós entendemos que estão nas Sagradas Escrituras e daquilo que do que a gente tem aprendido. Mas o nosso intuito de uma reforma não é só mostrar o erro, mas também apontar uma perspectiva de futuro. O que me faz entender que quando nós começamos a reforma protestante, lá com Martinho Lutero, com João Calvino e outros homens, foi só o começo. Esse trecho falando sobre reforma me fez lembrar, eu quero compartilhar com você, de uma vez que eu fui ministrar numa igreja de pastores amigos meus, que eu tenho uma conexão muito linda e uma família mesmo que Deus tem me dado, tanto para mim quanto para a Carla e para o nosso ministério. E eu fui ministrar numa reunião de obreiros. Para você que nunca ouviu esse termo, reunião de obreiros, então é uma igreja tradicional bem grande. E eu fui ministrar então na sede, na igreja sede dessa igreja, que tem várias congregações. Então na reunião de obreiros se reúne os pastores, líderes, diáconos, líderes de ministério, pastoras e por aí vai. E eu fui, ministrei uma palavra que Deus colocou no meu coração e num intervalo que nós tínhamos, nós fomos tomar um café e nessa primeira parte da ministração eu falei um pouquinho sobre a reforma, porque nós estávamos comemorando naquele ano o aniversário da reforma protestante. E eu lembro que enquanto nós estávamos tomando café, um dos pastores daquela igreja, um pastor já com a sua idade um pouco avançada e eu por ser muito novo, então isso muitas vezes um garoto ministrando para vários pastores gera um tanto de estranheza, mas aquele lugar sempre me recebe com muito carinho e entende aquilo que Deus colocou na minha vida e no meu ministério. E eu lembro que eu estava conversando com alguns pastores, tomando aquele café e de repente ele me chamou e ele falou assim para mim: Mateus, eu vi que você citou a reforma, que você celebrou a reforma, mas a reforma acabou? E eu lembro que quando ele fez aquela pergunta, eu já entendi que ele mesmo sendo um pastor, já com a sua idade avançada, ele entendeu qual é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu falei, não, a reforma não acaba. A reforma só acaba no dia da vinda de Jesus Cristo. O que isso significa? Nós precisamos ter senso de urgência para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Um reformador, ele só não mostra o que está errado. Um reformador, ele entende o que está errado, ele chama pessoas, ele mostra o erro, mas depois ele aponta uma direção de futuro. E juntos como igreja, nós caminhamos juntos. Faz sentido para você isso? O que me leva a pensar que aquela frase de vou te dar uma crítica construtiva. Você já ouviu falar isso? Alguém chega para você e fala, deixa eu te dar uma crítica construtiva. Eu escutei um pastor falando uma vez, um pastor, um grande homem de Deus, ele disse assim, só aceite crítica construtiva de alguém que está construindo algo. Sabe o que isso significa?
Nós temos muitos pontos para melhorar, porém tem muitas pessoas que elas querem apontar o nosso erro, mas elas não querem se movimentar para mostrar a perspectiva de futuro. Caminhe com pessoas que mostrem para você onde você está pisando na bola, mas além dela mostrar para você onde você está pisando na bola, ela vai pegar na tua mão e vai te apontar uma direção e uma perspectiva de futuro para que o todo, para que a igreja, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Faz sentido isso para você? Então vamos lá, então esse concílio tinha esses objetivos. E durante esse tempo então começam a nascer os pré-reformadores. E aqui o livro ele traz destaque 1, 2, 3 personagens. O primeiro deles, João Wycliffe. João Wycliffe. E o teu livro na página 93 fala que existem poucas informações sobre esse homem. Fala um pouco da sua origem, por onde ele passou, e fala também que ele defendia que o papado não podia ser uma posição cercada por luxo e pompa, ou seja, muito glamour, mas de simplicidade, como foram os apóstolos da igreja, sem ouro e sem prata. Ele acreditava que o papado bíblico deveria ser um papado dedicado à igreja, uma vida de pobreza e humildade. Então esse homem ele foi um pré-reformador. Depois, João Hus, ou João Hus. O livro também cita sobre a sua origem, sobre onde ele morava, algumas particularidades da vida dele. Mas é importante lembrar que esse homem, como um pré-reformador, lembra que nós falamos sobre Inquisição? Foi considerado um herege e ele foi levado à fogueira da Inquisição, onde morreu vestido como um herege com uma coroa de diabinhos. Olha só, um homem que tentou levar uma verdade acerca da palavra de Deus foi considerado um herege. E por último, Jerônimo Savonarola, um monge domiciliano de 37 anos. Ele foi enforcado e depois queimado. Assim nós encerramos o capítulo 2, o capítulo 5 da unidade 2 do nosso livro, e nós já estamos começando a falar então sobre homens que ficaram inconformados com a situação atual e começaram a fazer alguma coisa. Na unidade 3 nós vamos então falar sobre a reforma protestante, então aquilo que eu e você hoje temos acesso como a igreja evangélica protestante. Protestante no seguinte de protestar sobre algo, mas a gente vai ver isso na unidade 3. Tudo bem? Então uma lição de casa para você agora. Crie no seu coração uma inconformação santa. Mateus, o que é isso? Não olhe para a realidade que nós estamos vivendo hoje e aceite de mão beijada. Entenda bem o que eu estou falando, não é para você catar o teu pastor e crucificar ele, não, de maneira nenhuma. Talvez um grande passo para você como reformador é reformar a tua própria vida. Talvez o teu primeiro passo como reformador que Deus colocou nessa geração é reformar a tua casa. Reformar o teu coração. Uma grande reforma que você pode fazer num tempo como esse é ajudar as pessoas, é orar mais pelas pessoas. Uma grande reforma que você pode fazer num tempo como esse é entender que daqui a alguns dias nós cremos que essa pandemia vai cessar, que nós vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. E é um grande passo como reformador da tua cidade, você começar a assistir os órfãos e as viúvas e se colocar à disposição e a serviço do reino de Deus. Amém? Então nós nos vemos segunda-feira através do Skype. Eu vou mandar todas as informações para vocês no link do WhatsApp. Prepare o teu coração, porque eu creio que essa aula em grupo vai ser muito importante. E logo nós estaremos reunidos presencialmente para aprender ainda mais daquilo que Deus tem para nós. Tudo bem? Que Deus te abençoe, uma excelente semana e nos vemos na segunda-feira. Tchau!